Era uma manhã cinzenta de terça-feira quando seu Osvaldo saiu de casa pela primeira vez em 2 semanas. Aos 78 anos, cada passo era uma conquista contra as dores nas articulações e o cansaço que parecia ter se instalado permanentemente em seus ossos. Mas hoje era diferente. Hoje ele precisava ir ao banco. A pensão tinha atrasado novamente e, sem ela, não conseguiria comprar os remédios para o coração. Dona Lúcia, sua esposa de 52 anos de casamento, havia falecido há 6 meses, e desde então, seu Osvaldo descobriu como o mundo podia ser um lugar solitário e complicado para quem não entendia de tecnologia e burocracias modernas. Vestiu sua melhor camisa, a azul de botões que Dona Lúcia sempre dizia que combinava com seus olhos, e calçou os sapatos pretos que rangiam a cada passo. No bolso da calça, levava uma sacola plástica com todos os documentos que achava que poderia precisar: RG, CPF, comprovante de endereço, cartão do banco, receitas médicas e até mesmo a certidão de casamento, porque nunca se sabia. O banco ficava a apenas 4 quarteirões de sua casa, mas, para seu Osvaldo, parecia uma jornada épica. Suas pernas tremulavam a cada esquina e ele precisava parar frequentemente para recuperar o fôlego. Quando finalmente chegou à agência, deparou-se com algo que o deixou completamente perdido. Filas diferentes, senhas eletrônicas, caixas automáticos piscando com luzes coloridas e uma multidão de pessoas apressadas. Ficou parado na entrada por alguns minutos, observando o movimento. Todos pareciam saber exatamente o que fazer. Pegavam senhas de máquinas, digitavam números em telas, falavam no celular enquanto aguardavam. Ele se sentia como um alienígena em seu próprio planeta. Aproximou-se de uma senhora elegante que esperava na fila do caixa. "Com licença, a senhora poderia me ajudar? Preciso sacar minha pensão, mas não entendo essas máquinas." A mulher olhou para ele por cima dos óculos escuros, suspirou com impaciência e respondeu sem tirar os olhos do celular: "Senhor, cada um cuida de si aqui. Pegue uma senha e espere sua vez." Confuso, seu Osvaldo dirigiu-se ao balcão de informações, onde um rapaz jovem de terno digitava furiosamente no computador. "Moço, por favor, você poderia me explicar como faço para..." "Só um minutinho", interrompeu o funcionário sem levantar os olhos da tela. Esse minutinho se transformou em 15 minutos de espera, até que o rapaz finalmente disse: "Olha, senhor, eu estou muito ocupado aqui. O senhor precisa pegar uma senha na máquina ali e aguardar ser chamado." Seu Osvaldo olhou para a máquina que o funcionário apontou. Era um painel cheio de botões coloridos com símbolos que ele não reconhecia. Aproximou-se dela e ficou parado completamente perdido. Tentou pressionar alguns botões aleatoriamente, mas a tela apenas mostrava mensagens de erro que ele não conseguia ler direito. Um homem de meia idade, bem vestido, fazia fila atrás dele e começou a demonstrar sinais de impaciência. "Ei, vô! Se não sabe usar, sai da frente, deixa quem entende." Seus olhos se encheram de lágrimas, mas seu Osvaldo engoliu o choro e se afastou da máquina. Sentou-se em uma das cadeiras do banco e ficou observando as pessoas. Todos tinham pressa, todos sabiam o que fazer, todos pareciam pertencer àquele mundo digital que ele não compreendia. Tentou mais algumas vezes pedir ajuda. Aproximou-se de uma moça que mexia no celular. "Filha, você poderia me ajudar com essa máquina? É que não entendo muito bem." "Ai, desculpa, tio, mas estou super atrasada para uma reunião", disse ela, nem mesmo parando de andar. Dirigiu-se a um casal de idosos que esperava na fila. "Vocês poderiam me ensinar como pegar essa senha?" "Ah, meu filho, nós também estamos perdidos aqui. Nosso neto que sempre nos ajuda, mas hoje não pôde vir", respondeu a senhora com um sorriso triste. As horas passavam. Seu Osvaldo havia tentado pedir ajuda para mais de uma dezena de pessoas. Algumas a ignoraram completamente, outras deram desculpas educadas e algumas foram até grosseiras. Ele começou a se sentir invisível, como se a idade o tivesse tornado transparente para o resto do mundo. Já era meio-dia quando as forças começaram a faltar. O estômago roncava, havia saído de casa sem tomar café da manhã, ansioso para resolver logo a situação.
As pernas doíam, a cabeça estava tonta, e ele começou a se questionar se conseguiria voltar para casa sem desmaiar. Foi quando uma vozinha clara cortou o barulho do banco. "Vovô, o senhor está passando mal?" Seu Osvaldo levantou os olhos e viu uma menina de cerca de 8 anos, com cabelos cacheados presos em 2 coques e um uniforme escolar um pouco amassado. Seus olhos grandes e curiosos o encaravam com genuína preocupação. "Não, não, filha. É que eu preciso sacar minha pensão, mas não entendo essas máquinas. Já tentei pedir ajuda, mas minha mãe sempre diz que devemos ajudar os idosos", disse a menina com um sorriso. "Meu nome é Sofia. Qual é o seu?" "Osvaldo." "Muito prazer, Sofia." "Muito prazer, seu Osvaldo. Vem comigo, eu te ajudo." Sofia pegou na mão de seu Osvaldo com a naturalidade de uma neta ajudando seu avô. Conduziu-o até a máquina de senhas e começou a explicar. "Olha, seu Osvaldo, é bem fácil. Esta tecla azul aqui é para saque, este verde é para depósito e este amarelo para outras coisas. O senhor quer sacar dinheiro, né?" "Isso mesmo, minha filha." Sofia pressionou a tecla azul e a máquina emitiu um ticket com um número. "Pronto. Agora a gente espera eles chamarem esse número no painel ali em cima. Vem, vamos sentar." Sentaram-se lado a lado na área de espera. Sofia balançava as perninhas na cadeira e contava para seu Osvaldo sobre a sua escola, sua professora favorita e seu cachorro de estimação, um vira-lata chamado Pipoca. "E onde está sua mãe, Sofia?" "Ela está ali no caixa, resolvendo umas coisas do trabalho. Ela me deixa brincar enquanto espera, mas sempre falo para ela quando alguém precisa de ajuda." Seu Osvaldo sorriu. Fazia meses que não tinha uma conversa tão agradável. "Seu Osvaldo, posso fazer uma pergunta?" "Claro, minha filha." "Por que as pessoas não quiseram te ajudar? Na escola, a professora sempre ensina que devemos ajudar quem precisa." A pergunta inocente da menina tocou fundo no coração do velho senhor. Como explicar para uma criança a pressa do mundo adulto, o individualismo, a falta de paciência? "Sabe, Sofia, às vezes as pessoas crescem e esquecem de algumas coisas importantes que aprenderam quando eram crianças, como você." "Que coisas?" "Como ser gentil, como ter paciência, como enxergar quando alguém precisa de ajuda." Sofia ficou pensativa por um momento. "Mas isso é bobeira. Ajudar é gostoso. Eu me sinto feliz quando ajudo." Nesse momento, o número da senha de seu Osvaldo foi chamado. Sofia saltou da cadeira. "Vamos, seu Osvaldo, é a sua vez." Caminharam juntos, até o caixa. A funcionária, uma moça jovem que parecia ter a idade de uma possível neta de seu Osvaldo, os recebeu com um sorriso. "Bom dia. Em que posso ajudá-los?" "Preciso sacar minha pensão", disse seu Osvaldo, ainda um pouco nervoso. "Claro, vou precisar do seu documento e do cartão do banco." Seu Osvaldo começou a mexer na sacola plástica, tirando vários papéis. A funcionária aguardou pacientemente, mas ele estava nervoso e não conseguia encontrar o que procurava. "Calma, seu Osvaldo", disse Sofia, tocando gentilmente em seu braço. "Respira fundo. Tá tudo aí na sua bolsinha." O toque e as palavras da menina o acalmaram. Ele conseguiu encontrar os documentos necessários e completar a transação sem problemas. "Pronto, seu Osvaldo. Tudo certo", disse a funcionária entregando o dinheiro e os comprovantes. Quando saíram do caixa, Sofia perguntou: "E agora? O senhor vai conseguir voltar para casa sozinho?" Seu Osvaldo olhou para a menina. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. "Vou sim, minha filha. Mas antes, posso fazer uma pergunta?" "Claro. Por que você me ajudou? Tantas pessoas passaram por mim hoje e não pararam." Sofia deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia. "Porque o senhor parecia triste e perdido, e minha avó sempre dizia que quando vemos alguém precisando de ajuda, temos que parar tudo e ajudar. Ela dizia que um dia nós também vamos ficar velhinhos e vamos precisar que alguém nos ajude." Sua avó era uma mulher muito sábia. Era assim, ela morreu no ano passado, mas eu sempre lembro dos ensinamentos dela. Nesse momento,
uma mulher se aproximou deles. Era alta, tinha o cabelo cacheado como Sofia e um sorriso gentil. Sofia, aqui está você. Eu terminei e... Oh, desculpe, disse a mulher, notando seu Osvaldo. Mamãe, este é o seu Osvaldo. Eu ajudei ele a pegar a senha e sacar o dinheiro. A mãe de Sofia sorriu e estendeu a mão para seu Osvaldo. Muito prazer, senhor. Sou a Carla, mãe da Sofia. Espero que ela não tenha incomodado. Incomodado? Muito pelo contrário. Sua filha foi um anjo na minha vida hoje. Passei horas tentando pedir ajuda e só ela parou para me ajudar. Carla olhou para a filha com orgulho e depois para seu Osvaldo com compaixão. Senhor, me desculpe pela grosseria das outras pessoas. Infelizmente, o mundo anda muito corrido e as pessoas às vezes esquecem da humanidade. Não precisa se desculpar, minha filha. Sua filha me ensinou hoje que ainda existe bondade no mundo. Sofia puxou a mão da mãe. Mamãe, o seu Osvaldo mora sozinho e não tem ninguém para ajudar ele. Será que a gente não pode? Carla entendeu imediatamente o que a filha queria dizer. Olhou para seu Osvaldo e perguntou. O senhor mora longe daqui? Não, só alguns quarteirões. Mas confesso que a caminhada está difícil hoje. Que tal se nós o levarmos em casa? Nosso carro está aqui perto. Seu Osvaldo sentiu um nó na garganta. Há tanto tempo não recebia tanta gentileza. Não quero incomodar vocês. Não é incômodo nenhum, exclamou Sofia. Eu quero conhecer sua casa. Durante o caminho no carro, Sofia não parou de conversar. Perguntou sobre a vida de seu Osvaldo, sobre sua esposa falecida, sobre seus hobbies. Descobriu que ele gostava de jardinagem, mas que depois que Dona Lúcia morreu, havia parado de cuidar das plantas. Por que parou, seu Osvaldo? Ah, minha filha, é que cuidar do jardim me fazia lembrar muito dela. E sem ela parecia que não fazia mais sentido. Mas as plantinhas ficam tristes quando ninguém cuida delas, disse Sofia com a sabedoria simples das crianças. Quando chegaram à casa de seu Osvaldo, uma casinha simples, mas bem cuidada, Sofia ficou encantada com o jardim abandonado. Mamãe, olha quantas flores, mas elas estão meio tristes. Carla observou o jardim que claramente já havia sido muito bem cuidado, mas que agora mostrava sinais de abandono. O senhor realmente tem mão boa para jardinagem. Deve ter sido lindo quando estava em dia. Era o xodó da minha Lúcia, disse seu Osvaldo com voz melancólica. Sofia teve uma ideia. Seu Osvaldo, que tal se eu viesse te ajudar a cuidar do jardim? Eu não sei muito, mas posso aprender. Carla sorriu para a filha e depois para seu Osvaldo e perguntou. O senhor mora longe daqui? Não, só alguns quarteirões, mas confesso que a caminhada está difícil hoje. Que tal se nós o levarmos em casa? Nosso carro está aqui perto. Seu Osvaldo sentiu um nó na garganta. Há tanto tempo não recebia tanta gentileza. Não quero incomodar vocês. Não há incômodo nenhum, exclamou Sofia. Eu quero conhecer sua casa. Durante o caminho no carro, Sofia não parou de conversar. Perguntou sobre a vida de seu Osvaldo, sobre sua esposa falecida, sobre seus hobbies. Descobriu que ele gostava de jardinagem, mas que depois que Dona Lúcia morreu, havia parado de cuidar das plantas. Por que parou, seu Osvaldo? Ah, minha filha, é que cuidar do jardim me fazia lembrar muito dela. E sem ela parecia que não fazia mais sentido. Mas as plantinhas ficam tristes quando ninguém cuida delas, disse Sofia com a sabedoria simples das crianças. Quando chegaram à casa de seu Osvaldo, uma casinha simples, mas bem cuidada, Sofia ficou encantada com o jardim abandonado. Mamãe, olha quantas flores, mas elas estão meio tristes. Carla observou o jardim que claramente já havia sido muito bem cuidado, mas que agora mostrava sinais de abandono. O senhor realmente tem mão boa para a jardinagem. Deve ter sido lindo quando estava em dia. Era o xodó da minha Lúcia, disse seu Osvaldo com voz melancólica. Sofia teve uma ideia. Seu Osvaldo, que tal se eu viesse te ajudar a cuidar do jardim? Eu não sei muito, mas posso aprender. Carla sorriu para a filha e depois para seu Osvaldo e perguntou.
O senhor não se importa? Eu acho que seria bom para os dois. Sofia adora mexer na terra, e o senhor parece que precisa de uma companhia. Os olhos de seu Osvaldo se iluminaram pela primeira vez em meses. Vocês fariam isso por mim? É claro, exclamou Sofia. E posso trazer o Pipoca também, ele adora brincar no jardim. Daquele dia em diante, a vida de seu Osvaldo mudou completamente. Sofia e Carla começaram a visitá-lo regularmente. Sofia ia 2 vezes por semana ajudar com o jardim e sempre ficava para tomar um lanche e conversar. Carla ajudava com as questões burocráticas, ensinou seu Osvaldo a usar alguns aplicativos básicos no celular e até mesmo levava ao médico quando necessário. O jardim voltou a florescer. As rosas que Dona Lúcia tanto amava voltaram a desbrochar. Os canteiros de temperos voltaram a perfumar o ar, e a horta pequena voltou a produzir tomates e alfaces. Mas o mais importante, seu Osvaldo voltou a sorrir. Em uma tarde de sábado, enquanto Sofia regava as plantas e contava sobre sua semana na escola, ele a observava com um carinho que há muito não sentia. A menina havia crescido alguns centímetros nos últimos meses, mas mantinha a mesma gentileza e espontaneidade que o cativaram naquele dia no banco. Seu Osvaldo, disse Sofia, parando de regar as plantas, eu posso falar uma coisa? Claro, minha flor. Sabe por que eu parei para te ajudar naquele dia no banco? Por quê, Sofia? Porque você me lembrou do meu avô. Ele morreu quando eu era pequenininha, mas eu lembro que ele sempre ficava perdido com as coisas modernas, e minha avó sempre ajudava ele com muita paciência e carinho. Seu Osvaldo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E eu pensei, se fosse o meu avô ali, perdido e triste, eu ia querer que alguém parasse para ajudar ele. Então eu parei. Sofia, você sabe que mudou minha vida, não sabe? A menina sorriu e continuou regando as plantas. E você mudou a minha também, seu Osvaldo. Aprendi um monte de coisas sobre plantas, sobre como cuidar de alguém e ganhei um vovô emprestado. Carla, que observava a cena da cozinha enquanto preparava um lanche para todos, sorriu. Sua filha estava aprendendo lições valiosas sobre compaixão, sobre como pequenos gestos podem transformar vidas e sobre como a idade não deveria ser uma barreira para a amizade. Meses depois, seu Osvaldo era irreconhecível. Havia engordado alguns quilos, seus olhos brilhavam novamente e ele havia até mesmo começado a frequentar um grupo de jardinagem na comunidade onde compartilhava seus conhecimentos com outros entusiastas. Em uma reunião do grupo, ele contou sua história. Vocês sabem, eu quase desisti de tudo. Depois que a minha esposa morreu, me senti completamente perdido e invisível. Passei horas em um banco pedindo ajuda e sendo ignorado por dezenas de adultos. Estava pronto para aceitar que o mundo não tinha mais lugar para mim. Os outros membros do grupo o escutavam atentamente. Mas aí uma criança de 8 anos parou. Uma menina chamada Sofia, que viu um senhor perdido e decidiu ajudar. Ela me ensinou que a bondade ainda existe, que a gentileza não morreu. Ela só às vezes se esconde atrás da pressa e do egoísmo dos adultos. E qual é a moral da sua história, Osvaldo? Perguntou Dona Maria, uma das integrantes do grupo. A moral é que nunca devemos desistir de procurar a bondade nas pessoas, e que às vezes são as menores pessoas que têm os maiores corações. Sofia me salvou naquele dia, mas eu acho que aprendi algo ainda mais importante. Eu também posso ser essa pessoa para alguém. E foi exatamente isso que seu Osvaldo começou a fazer. Inspirado pela gentileza de Sofia, ele começou a frequentar o banco nos dias de movimento, não para resolver questões pessoais, mas para ajudar outros idosos que, como ele, se sentiam perdidos com a tecnologia. Tornou-se conhecido como o vovô que ensina, e sempre que via alguém com dificuldades, oferecia sua ajuda com o mesmo sorriso gentil que Sofia lhe havia oferecido. A história de seu Osvaldo e Sofia se espalhou pela vizinhança e chegou até mesmo ao jornal local. Mas para eles, a verdadeira recompensa não era a fama.
Era o jardim florido que cuidavam juntos, os lanches compartilhados, as histórias contadas e recontadas, e a certeza de que haviam encontrado uma família um no outro. Em uma tarde especialmente bonita, enquanto colhiam tomates para a salada do jantar, Sofia fez uma pergunta que ficaria gravada no coração de seu Osvaldo para sempre. Seu Osvaldo, você acha que se todas as crianças parassem para ajudar e os adultos lembrassem de parar também, o mundo seria diferente? Seu Osvaldo parou o que estava fazendo e olhou para a menina, depois para o jardim que haviam criado juntos, depois para a casa que haviam voltado a ser um lar. Tenho certeza que sim, minha flor. Tenho certeza que sim. E naquele momento, enquanto o sol se punha sobre o jardim florido e Sofia ria ao ver Pipoca correndo atrás de uma borboleta, seu Osvaldo soube que a gentileza de uma criança não apenas havia salvado sua vida, mas havia plantado uma semente de esperança que continuaria crescendo e espalhando suas flores pelo mundo.